Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast toda terça-feira, agora às 20 horas. A gente quis levar um pouquinho mais tarde para vocês poderem chegar em casa, assistir a gente. Então, hoje a gente vai ter um bate-papo bem legal. Já veio aqui uma vez o Ícaro e não deu tempo. Provavelmente hoje também não vai dar, mas eu falo, sempre que dá, eu chamo ele de volta aqui para poder conversar. A gente vai conversar bastante hoje com um síndico profissional que atua em grandes condomínios. Claro, condomínios pequenos, médios, mas também em grandes condomínios, que vai falar sobre os problemas estruturais do condomínio. Então, tudo que você tem aí de dúvida, eu tenho mofo na minha casa, eu tenho infiltração, casa ou apartamento. Dentro do meu apartamento, eu gostaria de saber de quem é a responsabilidade, o que eu devo fazer. Você vai poder perguntar tudo isso hoje. Então, antes de mais nada, queria dar boa noite à pessoa mais importante da mesa e queria ser boa noite para os nossos seguidores, Ícaro. Boa noite pessoal, boa noite Dr. Peterson. Agradeço aí imensamente o convite. É a segunda vez aqui no podcast, você é um profissional de referência e Obrigado. É sempre bom estar aqui com você. Muito bom, muito bom. Pessoal, então novamente, você tem dúvida, pode mandar aqui que eu vou perguntar tudo pra ele. Ele sabe de tudo, esse cara. Eu vou falar pra você tudo que eu preciso, às vezes até de qualquer problema, eu falo, aí, cara, me ajuda aqui. Ele pede pra mim também, então isso é bem legal. É um cara que sabe tudo, um síndico profissional também, ó. Precisar depois vai ficar marcado aqui. A gente vai colocar como colaborador no final, fica gravado. Pessoal, fica gravado? Fica gravado. Ele vai ficar como colaborador, vai passar realmente qual é o Instagram dele, onde você encontrar o Ícaro, pra até ter um bate-papo, perguntar alguma coisa, ele responde sim. Vamos lá. Queria saber um pouco de você. A gente sempre começa assim. Você já falou no outro, mas precisa saber. Teve gente que não assistiu lá. E agora saber um pouquinho mais de você, como você começou. A vida do síndico profissional é quase igual. Todos. Comecei no meu condomínio, assim. Mas eu queria saber de você também. Como começou sua história como síndico e como vem sendo? Bom, de início, né? Eu sou engenheiro civil. Eu trabalhava em construtora. Aí comprei um apartamento da construtora. No momento ali, antes de entrega das chaves, ia ajudando os moradores, né, tentando tirar aquelas dúvidas que todo mundo tem antes de pegar as chaves do apartamento, até que me convidaram, né, por que você não se candidata a síndico, né? De início eu falei, não quero, é uma loucura, né, mas plantaram aquela sementinha, topei depois, fui eleito na implantação de condomínio, descobri que realmente era uma loucura, né, algumas noites quase nada, né, quase não tem problema, alarme de incêndio, vazamento, enfim, né. Enfim, aí depois do tempo foi passando e aí eu fui sentindo que no mercado eu acho que tinha uma falta ali, né, por síndicos que entendiam da parte técnica de condomínio, né? Hoje você tem síndicos advogados, você tem síndicos que às vezes tem uma outra profissão, como um professor, por exemplo, que não tinha nada a ver com a administração de condomínio, né? E eu senti que faltava um pouco essa parte técnica, eu acho que era ali que eu conseguia agregar de alguma forma, né? Pô, bem legal. Você acabou de falar que também é engenheiro. Isso ajuda, né, Ícaro? Eu já falei isso aí pra você no passado, principalmente na entrega de um condomínio, né? Eu acho que você já deve ter recebido alguns condomínios na implantação. Muitos síndicos hoje, eu falo isso pra você que é síndico morador, deixo bem claro sempre. Se você é um síndico morador, é normal, é comum você chegar ali e receber um condomínio, mas tem que ter um pouco de zelo, principalmente na hora de receber. Fazer um laudo, algo dessa forma, não é, Ícaro? Exatamente. Assim, o que eu falo, não existe aprovação de primeira. Nunca. Em nenhum condomínio, né? Se aprovou de primeira, tem coisa errada. Faltou ver alguma coisa. Exatamente. Alguma coisa passou despercebido, né? Então, sim, exatamente. Maravilha, vamos lá. A gente tá falando um pouco de síndico, vou começar a falar de síndico profissional, certo? A gente sabe que é uma tarefa meio difícil, né? Hoje em dia, apesar do crescimento, até gostaria de saber, você falou, hoje você tá em quantos condomínios, Ícaro? Tô com 5. 5? Então maravilha, vamos deixar dessa forma. Isso que é bem legal você colocar, entendeu? Que tá nesse crescimento, pessoal. Quando quiser procurar ele, já vai falar com ele. Mas a gente sabe que tem algumas tarefas mais difíceis. O que você entende que é mais difícil hoje dentro de um condomínio? Realmente lidar com as pessoas ou os problemas? Porque eu falo de lidar com as pessoas, que é aquele dia a dia, realmente, você conversar com elas, entender um pouco os problemas, né? Ou aqueles problemas estruturais, aqueles problemas do condomínio. A gente tem que lidar realmente com moradores e com os problemas do condomínio. O que você acha que é mais difícil? Ou se tem alguma diferença? Tem uma diferença gigantesca, né? Eu acho que os problemas estruturais, administrativos, todos eles têm uma solução. Ou entrar com um processo, um rateio, um financiamento, uma solução, um reparo, enfim, todos eles têm. Agora, pessoas é uma solução assim um pouco incerta, né? Eu acho que o maior desafio realmente do síndico é a gestão,
São as pessoas, é o relacionamento com os moradores, é a comunicação, são as críticas que vêm a todo momento, né? É o desconhecimento das pessoas, e infelizmente, eu acho que isso reflete até na política brasileira, né? Sim, sim. O brasileiro ele é pouco instruído, né? Principalmente nas questões administrativas. Né? Eu que trabalho mais com Minha Casa Minha Vida, eu encontro muitos moradores que nunca moraram em condomínio, né? E aí eu tenho que fazer aquele trabalho de formiguinha de instrução, né? Explicar para o morador como que é um condomínio, para que você paga um condomínio, como que você paga, como é usado o dinheiro. Então, essa instrução às vezes falta para as pessoas, né? Eu acho que é uma coisa um pouco cultural, assim, e isso traz uma dificuldade social, né, para dentro do condomínio. Ó, vou começar aqui, o pessoal já tá perguntando, Ícaro, mas aqui não entendi se o síndico renunciou ou não, mas ele falava assim, várias questões a ser resolvidas, provavelmente o síndico não responde aos moradores, não aciona o administrador, é lento nas decisões, o que fazer? O síndico não tá fazendo nada aqui, pelo que eu entendo. Na verdade, assim, primeiro precisa, acho que fazer uma listinha, né? Olha, eu estou com esses problemas e alguém não está resolvendo. Né? Aciona o conselho vai acionar o síndico, se o síndico não responder, infelizmente ele não tem que estar lá. É o que eu penso assim também, é claro, às vezes eu deixo, assim, o morador fica às vezes questionando muito, fala, mas o síndico não me responde, tem canais oficiais para isso, não adianta, eu sou contrário o síndico tá em grupo de WhatsApp, eu não sei qual que é o seu pensamento nisso, mas para mim... Já falo sobre. Síndico não tem que estar em grupo de WhatsApp porque não é canal oficial, agora se ele quiser criar um canal oficial ali, tudo bem, porque o síndico tem que, tem o livro de ocorrências, tem um e-mail para poder responder. Hoje em dia a gente utiliza muito os próprios aplicativos, tem lá o Fale Com Síndico. Então eu prefiro que seja dessa forma. Mas já que a gente entrou nessa questão, antes de responder o resto aqui, queria saber até de você, com respeito ao WhatsApp. É assim, eu acho que tem condomínios e condomínios. Tem condomínios que eu acho que a participação do síndico no grupo ali aberto para os moradores, onde eles conversam, etc. Em alguns condomínios vale a pena. Né, porque às vezes acontecem alguns debates, algumas reclamações que inflamam ali por falta de informação. E às vezes, mesmo um condomínio grande? Não, condomínio grande não dá. Então... Condomínio grande não dá. Condomínios menores, até 150 apartamentos, vamos dizer assim, aí dá. Dá para tentar administrar, ainda assim não é a melhor coisa. Né, eu tenho um condomínio de 112 unidades. Você vai entrar em algum condomínio aqui depois de hoje e vão falar, eu quero o Ícaro no grupo do WhatsApp. Exatamente. Exemplo, eu tenho um condomínio de 112 unidades, uma torre só, com 2 elevadores e, cara, o grupo é intenso. É feroz. Exatamente. Assim, eu prefiro sempre trabalhar com um grupo fechado, aquele grupo de comunicados, onde eu lanço as informações importantes, né, mas o grupo aberto eu acho que deveria ser proibido. Eu fui para Recife, eu palestrei lá e lá tem o Hinaldo, grande abraço, Hinaldo. E ele faz a Globo lá, faz CBN e tudo isso. E ele fala, tanto é que eu comecei a minha palestra com um vídeo dele. Ele falando, não, que o WhatsApp não é coisa de Deus. O WhatsApp é coisa do capeta, deixa bem claro. E ele não tem WhatsApp. Tanto é que quando ele mandou pelo Instagram mesmo, falou, doutor, para você poder vir palestrar, eu falei, tá bom, me passa seu WhatsApp pra gente poder conversar, você vai me passando tudo. Não tem WhatsApp não. Mas eu vou falar pra minha filha entrar em contato com você. Ela tem um WhatsApp, eu não tenho e não vou ter. Eu tenho certeza que ele não tem ansiedade, que ele vive em paz. Ele tá cabeludo, não tem cabelo tanto não. Tanto mas e tem muito isso, entendeu? O fato de você, às vezes, estar no grupo, que eu acho ruim, é só as mensagens importantes se perderem. Imagina você ali no grupo de WhatsApp, você como síndico lança, pessoal... Amanhã, a gente tá tendo um problema muito sério de energia. Amanhã a Enel vai estar aqui e vai desligar a energia das 14 às 16. Tá bom, você colocou, 3, 4 pessoas viram. Daí vem alguém embaixo e fala, o cachorro do vizinho fez xixi aqui, ele não limpou. E se perde. Uhum. Da hora que se perde, o que era importante não foi colocado ali. Exato. Então eu tenho isso de, síndico. É claro, foi o que você falou, cada síndico. Não sou eu que vou falar como síndico vai trabalhar, não. Eu só dou, às vezes, a sugestão. Falo, meu amigo... É melhor você não estar, mas o que você falou, às vezes condomínio pequeno, eles vão estar ali o tempo todo, podendo conversar, eu só tenho medo de se perder. Vamos lá, Ícaro, vou até deixar um pouco aqui, depois a gente vai perguntando daqui pro pessoal. A gente vai falar bastante hoje sobre problemas estruturais, então eu queria saber de você, o que é mais comum dentro de um condomínio? O que você mais vê, quais são as maiores reclamações dos moradores? Acho que o top 1 ali é vazamento. Vazamento, infiltração, problema de telhado. Isso eu acho que é o que mais acontece em condomínio. Algumas vezes sim, eu acho que por falta de manutenção preventiva do próprio condomínio.
né? Tem muitos síndicos que eu falo que negligenciam manutenção preventiva, né? Ou avançam em alguma manutenção que ainda seria de responsabilidade da construtora e agregam essa responsabilidade para o condomínio, trazendo esse custo para o condomínio, como a gente estava conversando antes. Pula uma etapa, né? Pula uma etapa que você deveria acionar a construtora, você vai lá e arruma, e depois esse custo vira para você e pode virar uma bola de neve, né? Mas assim, infiltração é o top 1, né? Tava comentando sobre telhado aqui. Pouquíssimos síndicos sobem um telhado para olhar ali se o zelador está limpando calha, se preocupa com treinamento para trabalho em altura, NR35. Então, assim, quando a gente passa ali, só descobre que tem a mancha preta no telhado do vizinho. E ali o síndico arrumou um problema. Agora, vou te perguntar, peraí. Tem lá uma mancha no meu quarto ali, no teto do meu quarto tem um vazamento. Percebi que tem um vazamento no meu banheiro. É o síndico que tem que arrumar? É o condomínio que tem que arrumar? Depende. Tudo depende. Vamos lá, você mora no último andar, acima de você só tem um telhado. Então sim, você vai ter que acionar o condomínio. Porque o condomínio que é responsável pelo telhado entra com manutenção da área comum. Agora sim, eu tenho um vizinho acima de mim. Quem tem que fazer contato com o vizinho é a própria unidade. Então a unidade entra em contato com o vizinho. O síndico pode sim intermediar, mas não é uma obrigação dele. Ali, a não ser que seja um vazamento ocasionado pela área comum. Então eu tenho um shaft ali, etc., que teve um vazamento por conta de uma manutenção do condomínio, alguma coisa assim. Mas, no geral, é morador com morador. Né? E se precisar, dependendo do condomínio, o síndico pode intermediar. Mas peraí. Eu pago o síndico, eu pago o seu salário. Você que tem que ir lá conversar com o morador. É isso? Não é isso. O síndico ele resolve problemas coletivos, né? Problemas condominiais que envolvem ali a massa de moradores, né? Agora, se o vizinho não gosta do outro porque tá pingando na cabeça dele, o síndico não tem culpa, né? Exatamente. Pessoal, eu falei isso, eu brinquei porque a gente escuta bastante. Eu pago, até síndico fala, então assina minha carteira, já que é você que me paga. Não. É exatamente isso. O pessoal às vezes fala, e me criticam bastante às vezes. Pô, tudo tem que ter mais de uma pessoa, tudo tem que ter mais... Claro! O síndico age na coletividade, por isso que é um condomínio. Se tem um problema entre os dois, eu acho bacana o que você falou. Vou tentar ajudar ali, intermediar, pra falar, tá vendo aqui, esse problema realmente... O cara vai lá e quebra o piso do banheiro dele. Daí acaba realmente ali afetando a impermeabilização. Daí vaza no vizinho de baixo. Não é o síndico que tem que resolver, é as partes. Só que às vezes eu sei que os moradores ficam em cima dos síndicos falando, não, você que tem que resolver, é você que tem que resolver. E não é o caso, né? É bom deixar isso claro. Isso acontece muito também com construtora, viu? A construtora vai fazer algum serviço relacionado à garantia. Vou dar um exemplo aqui, o apartamento do 15º, do 16º está com vazamento no 15º. Quem acionou foi do 15º. Aí a construtora fala assim, olha, o síndico precisa notificar a unidade de cima para que eles estejam no apartamento no dia X, no horário Y. Não é o síndico. Aí fica triangulando ali a informação, né? A construtora tem que entrar em contato. Exato. A construtora que faz esse trabalho. Isso acontece bastante mesmo. Eu tô tendo agora, o síndico fala, não, peraí, não é você, não sou eu que tenho que entrar em contato, é você, o prédio, acabou de entregar o prédio, não, você que tem que falar comigo. De jeito nenhum. Pessoal, pode continuar mandando as suas perguntas, a gente vai tentar responder todas. Tem um roteiro, a gente tenta seguir um roteiro, mas tem bastante coisa aqui, ó. Vamos lá, a Ana perguntou, elevação do piso do apartamento, de quem é a responsabilidade? Será que o piso estufou, alguma coisa assim? Provavelmente, acho que é desplacamento que ela tá falando. Mas acho que também depende, não é? Se foi você que fez ou se foi a construtora, não é, Ícaro? Até se não foi a construtora, até se não foi você e foi a construtora, tem um período de garantia. Se tá dentro do período de garantia, a responsabilidade é a construtora, se não é sua, ele vai ter que trocar. Eu vou até colocar MRV, mas não vou nem colocar um condomínio que você é síndico. Vou colocar outro condomínio que eu advogo aqui e a gente tem problema disso. Alguns pavimentos ela entregou com piso laminado, né? E vários moradores tiveram problema. Piso laminado até que é mais comum dar problema, porque ele é solto, né? A gente fala que ele é piso flutuante, né? Você coloca uma manta abaixo dele ali, ele não fica colado, né? Mas para piso cerâmico é mais comum, realmente. E eu passei bastante por isso em um condomínio. Tem esse problema. Essa mesma construtora. Alexandre Gouveia falou, o maior desafio é a gestão de pessoas. Eu também acho que realmente é claro, porque a pessoa você sempre espera alguma coisa de volta, vai ter uma troca de ideias, vou colocar dessa forma, e o problema ali não, se é um problema com o piso, você já sabe que tá lá. É só chegar e realmente resolver. Vamos lá. A Fernanda perguntou, preciso de uma ajuda, como agir com criança... Eita! Agora eu vou pegar o síndico aqui, que nem eu sei o que tá fazendo agora, gente. Isso aqui sempre aparece. É claro que a gente vai... Mas é algo muito novo e comum que está acontecendo agora nesse momento.
Preciso de uma ajuda. Como agir com crianças e adolescentes com armas de gel nas áreas comuns do condomínio? Você tá tendo esse problema? Tô, e aí eu fui um pouco ditador. Assim, ó, coloquei que é proibido, nem sei se pode ser, depois você pode até falar sobre isso. Falei, ó, pessoal, proibido brincar com isso dentro do condomínio. Eu identifiquei, notifiquei e multei. Eu entendo que tem que seguir dessa forma. Sabe por quê? Você tem um problema. Eu tava vendo que o pessoal, até com a quantidade de bolinhas, isso vem impactando em tudo. Em ralo, entupir ralo, nem sei, numa piscina, o que pode dar também, alguma coisa assim. Então realmente vem ocasionando problemas ao condomínio. Eu concordo com você. Fora o fato do que das crianças estarem utilizando, por mais que fala não machuca, machuca sim. Machuca sim. Eu comprei, acabei comprando isso daí pra minhas filhas, sou obrigado a falar. Mas antes da moda, cara. Antes da moda, eu comprei e levei pro sítio. Então elas ficam atirando lá em latinha, essas coisas, não uma na outra. Aí não, porque, pô, machuca. Se você atirar na mão, machuca. E eu tava vendo por aqui, o pessoal tava congelando as bolinhas pra poder fazer uma guerrinha, alguma coisa assim. Mas é isso, ó. Ô, Fernanda, tá a dica do síndico aqui. Vou seguir da mesma forma. Realmente, segue isso. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Já batemos mais de 50 seguidores assistindo ao vivo aqui. Muito obrigado mesmo. Continuem mandando pergunta. E eu vou começar a colocar aqui porque vou tentar voltar pro nosso roteiro. Daí a gente volta ali, viu, Ícaro? Porque senão, aqui eu tinha algumas perguntas que realmente, com respeito à garantia. Vamos lá. Ó, a gente perguntou bastante dos problemas, você falou que talvez um dos maiores problemas seja infiltração, o mofo, realmente isso. Tem um prazo de garantia ou realmente é relativo? O que você poderia falar para o pessoal? Olha, a gente deve considerar sempre manual do proprietário. Toda construtora fornece o manual do proprietário, né? E a maioria das construtoras fazem o manual do proprietário padronizado com relação aos prazos de garantia. Então toda dúvida que você tem, por exemplo, a gente falou de desplacamento, infiltração, vazamento, tudo isso sempre tem no manual do proprietário, né? E isso sempre, principalmente falando de infiltração, sempre está ligado a algum tipo de manutenção preventiva. Então é uma vedação de telhado, é uma limpeza de calha, né? Então a gente tem que sempre ter essa atenção de eu tenho um prazo de garantia, mas eu também tenho alguma manutenção que eu tenho que seguir. Tem coisas que não. Um exemplo do piso, por exemplo. Eu tenho prazo de garantia, mas eu não tenho uma manutenção preventiva. Então é limpeza diária, né? Então tem que ter sempre atenção manual do proprietário. Cada manual do proprietário tem uma especificação diferente em relação ao que é construído, né, e aos prazos de garantia. Não tem como te falar assim, ó, isso tem X anos, né? Sim, depende. Isso é legal falar, por quê? Às vezes o pessoal fala, não, é tudo 5 anos do condomínio. Não é tudo 5 anos. Porque você tem garantias menores ali, né? Do que só apresentar e falar assim, não, são 5 anos. Tem coisa que nem garantia tem. Por exemplo, a gente considera que é tudo que é manual, que você consegue colocar a mão e estragar com a mão uma fechadura, uma fechadura de janela, aquelas de plástico, por exemplo, isso tem garantia de uso, né? Então você recebeu, por exemplo, o apartamento e não olhou se a janela estava fechando direito, não vai ter mais garantia, a não ser que, de alguma forma, com alguma perícia, você consiga comprovar que aquela janela já estava com aquele problema no trinco dela antes, né? Mas, no geral, coisas que você consegue colocar a mão, uma pintura, por exemplo. Eu aprovei o apartamento no dia da entrega das chaves, o apartamento estava com uma mancha na parede de uma mão, por exemplo, de algum funcionário que passou ali. Normalmente isso não vai ter garantia. Por isso que sempre até o dia das chaves é o dia que a gente fala que você tem garantia de tudo, né? Passou das chaves, você já perde muita coisa, né? O que for vício oculto você não perde. O que for vício aparente, muitas coisas você perde mesmo. Eu até queria saber de você, o que você acha de todo mundo aqui que está assistindo a gente hoje? Vai receber o apartamento, contratar um engenheiro, contratar um arquiteto para fazer realmente, para receber esse apartamento. O que você acha disso? É a melhor coisa que você pode fazer. Tem que contratar, né? Hoje tem vários profissionais no mercado que se especializaram em vistoria de apartamento, né? Independente, Ícaro, eu vou pegar minhas chaves e eu vou quebrar o apartamento inteiro lá para fazer a reforma dos meus sonhos. Contrata um engenheiro. Alguma coisa ele vai ver que você não viu. Por exemplo, um disjuntor que não tá com um lacre, por exemplo, ou um quadro que não está identificado, uma janela que não está fechando direito. Janela você não vai trocar. A porta da sacada você pode trocar? Pode trocar, dependendo do condomínio, né? Então, sim, é interessante sim contratar um engenheiro. O ralo. Exato, a limpeza do ralo, né? Às vezes fica com o resto de argamassa de piso. Então, sim, contratar um engenheiro, né? E ele vai ter, com certeza, uma visão muito mais aprofundada, né? De como que está realmente a obra ali do apartamento.
Bom, pessoal, obrigado de novo. Pode mandar suas perguntas aqui que eu vou fazendo por aí, que eu vou tentar voltar pro texto. Daí a gente vai fazendo as perguntas aqui. Falei até disso porque nós tivemos um caso no condomínio que a pessoa comprou um apartamento de, acho que era 54 metros quadrados e na verdade não tinha 47. Então ela comprou um apartamento e na hora da medição realmente o engenheiro verificou que ele era menor. Claro, teve um processo, ela acabou sendo indenizada. Mas sabe por que percebeu? Porque a hora que comprou a cama não cabia no quarto. Daí que ele percebeu que tinha algum erro. Se não, nem ia pegar. E por isso que a gente fala que é importante, né, realmente você ter alguém. Ó, tem uma pergunta legal aqui que eu acho pra você. Daí, eu sei que você vai falar que é um monte, ou se não, mas seria interessante buscar alguma coisa assim. Ó, o P87 perguntou: qual o maior desafio no seu período como síndico? No meu período como síndico? Eu acho que foi, com certeza foi o que a gente falou agora há pouco, foi aprender a lidar com as pessoas, né? E aprender a entender que, assim, nem sempre eu vou agradar a todos, né? Eu posso me esforçar e fazer todo o possível para ser o melhor síndico possível, né? Mas eu não vou conseguir agradar 100% dos moradores. E às vezes ali, aquela crítica daquele um morador, né? Você entender e filtrar ele como um feedback de alguma coisa que você pode melhorar e não como algo pessoal, né? Infelizmente, assim, às vezes você acaba escutando alguma crítica que afeta diretamente a sua ética, por exemplo, né? E é algo assim que o morador fala por puro desconhecimento, ou às vezes porque ele não foi olhar uma prestação de contas, por exemplo, né? Ele te acusa de alguma coisa muito séria, sendo que se ele tivesse olhado ali, a dúvida dele estava ali. Ou se ele tivesse mandado uma mensagem, por exemplo, um e-mail, enfim, alguma coisa. Então, aprender a lidar com isso, criar essa casca, né? Se tornar um casca grossa ali, vamos dizer, para se blindar um pouco disso, eu acho que é o maior desafio, né? Eu vou falar pra você que eu sou muito assim pros síndicos que trabalham comigo. O Ícaro também é um síndico que trabalha comigo, na verdade. Fui contratado pelo Ícaro para alguns condomínios. Bem legal isso. Eu deixo bem claro. Às vezes falam, não, o advogado ele pode advogar pro síndico. Dentro da função dele, sim. Então, quando eu tenho um ataque ao síndico, ontem mesmo eu tive. Ontem, semana passada, um ataque direto. Às vezes falando, o síndico é ladrão, o síndico fez isso, o síndico fez aquilo. O primeiro ato que eu tomo no escritório é um pedido de retratação. Essa pessoa vai ter que se retratar. Foi o que você falou. Às vezes ela não foi lá, ela não olhou, entendeu? As contas, não olhou o balancete e simplesmente atacou o síndico, falando um monte de besteira. Então, a primeira coisa, uma retratação. Você vai voltar lá no grupo que você escreveu aquele monte de asneira e vai ter que se retratar. Vai ter que pedir desculpa, falar que falou um monte de besteira porque não sabe o que estava falando. Acha que, às vezes, a internet é terra de ninguém. E outra, gente, não adianta você achar que porque o síndico não tá no grupo, você não vai chegar nele. Claro que vai. Ele tá fazendo um bom trabalho lá. Vai ter gente que vai pegar isso e vai falar, olha aqui que estão falando de você. E aí, você vai primeiro vai se retratar ali. E aí depois cabe ao síndico ingressar com uma ação, tanto criminal como civil. Então isso é bem comum, eu faço o tempo todo e vou continuar fazendo. Então se você quer atacar o síndico, primeiro, tenha provas do que está fazendo e ali no local. Vai lá, notifica, vai para uma assembleia, convoca uma assembleia se realmente tem alguma coisa errada, ou procura até o advogado. Eu já fui procurado. Meu síndico está fazendo coisa errada aqui. Eu falo, não, normalmente a gente não conversa com os moradores. Essa moradora eu conheci, eu falei, eu quero saber porque eu tenho. Aí sim, eu tenho interesse. Tem desvio, tem alguma coisa assim? Ah, não. É que na verdade as coisas que era para estar no site não tá. Falar, poxa, mas aí então você manda e-mail para ele, você pede essas coisas para ele. Eu tava esperando algo mais grave. Como não tem algo mais grave, então realmente essa conversa não é comigo. Mas, se você continuar atacando o síndico, teve até uma decisão esses dias, Ícaro, no Distrito Federal. Condenou 2 mulheres que, na verdade, elas nem chegaram a emitir uma calúnia, né? Que seria computar crime pro síndico. Não, de tanto reclamar. Síndico não faz isso, síndico não faz aquilo, síndico não faz isso. Colocar no grupo toda hora. O síndico entrou com uma ação e ganhou uma indenização por danos morais das 2. Eu passei por uma situação semelhante aqui, nesses últimos dias, inclusive, né, em um condomínio que eu não atendi, na verdade, assim, eu não atendi a expectativa de um conselheiro em específico, porque ele entendeu que eu deveria agir de tal forma, eu expliquei para os conselheiros em geral que eu faria de uma outra forma, todos entenderam, ele não participou da reunião, aí quando ele viu, né, e teve o resumo da reunião, teve a ata da reunião, enfim, quando ele viu acontecendo da forma diferente como ele esperava, pronto, virou uma chacota pública, vamos dizer assim, né? Eu nem te acionei ainda sobre isso, mas a gente vai conversar mas depois. Pode mandar lá. Olha, cara, muita gente falando que grupo de WhatsApp não tem que estar aberto mesmo, que os grupos, Alexandre, o grupo é fechado, o Cristiano também, falando que coloca no elevador. A Sol tá perguntando uma coisa aqui.
O que fazer quando o mandato do síndico acabou? Na verdade, ele tem que tentar fazer uma eleição, né, de síndico antes de se finalizar, porque senão você pode ter um problema, né, Ícaro? Principalmente com o banco, né? O banco vem barrando se você... Você perde acesso. Inclusive, assim, na verdade, você fica sem um representante legal, né? Sim. Então tem que ter eleição, não tem outra alternativa. Eu não entendo isso. Às vezes espera acabar e fala, não, a gente vai fazer ainda. Não. O que o síndico tem que fazer? No mínimo 15 dias antes. Daí ele consegue realmente passar, entendeu? Se ele não for reeleito, ele consegue repassar tudo ao novo, entendeu? Ao novo síndico, que é a melhor coisa. O condomínio, foi o que você falou, não fica sem um representante legal e não tem as contas bloqueadas, né? Bloqueadas que eu falo, não fica bloqueado, mas não tem o acesso. Então isso acontece bastante. Ícaro, você falou muito de manutenção em condomínio. Então, às vezes, você vai ter que chegar lá e falar, pessoal, a gente vai ter um gasto, vai ter uma manutenção. Claro que isso tem que estar na prestação de contas, normalmente. Mas é difícil implantar isso para os moradores. A gente falou que o problema maior, às vezes, é a gestão de pessoas. Fala, gente, o condomínio precisa gastar com a manutenção, porque senão vou ter um problema pior no futuro. Como que é isso? Que você faz isso dentro dos condomínios? Olha, eu acho que a comunicação, como a gente falou desde o princípio aqui, um vídeo, né? Faz um vídeo, explica para os moradores, vou dar um exemplo. A gente precisa refazer a impermeabilização em cima do salão de festa. Vai custar 20 mil reais, o condomínio não tem dinheiro. Um condomínio pequeno, por exemplo, você vai ter que fazer um rateio. Daí você faz um vídeo, mostra para os moradores como está o local, como que está aquele ambiente, o que aconteceu, explica para os moradores, olha, isso acontecendo, desvaloriza o condomínio por conta disso, né? É um ambiente que todos usam. Então, você mostra o problema, mostra os efeitos desse problema, mostra a solução, faz um vídeo mostrando, por exemplo, falando de impermeabilização, os tipos que você pode fazer, as empresas, as propostas, e faz uma assembleia. Acredito que quando você faz esses vídeos antes, eu tô trabalhando muito com vídeo hoje, né? Quando você faz um vídeo antes explicando sobre aquele tema, quando você chega para a assembleia é rápida, objetiva, poucas pessoas vão ter dúvidas. Se a pessoa não viu o vídeo, às vezes ela vai ter uma dúvida, mas você conseguindo publicar algumas vezes até esse mesmo vídeo para os moradores, você já consegue deixar todo mundo na mesma página e essa pauta vai ser aprovada. Isso é bem interessante, né? A gente sempre coloca, foi o que eu falei, não tinha esse intuito de gravar vídeo, alguma coisa assim, mas hoje consigo levar conhecimento. E acho muito importante o que você vem fazendo agora, o síndico realmente demonstrar, né? Falar, esse é o meu trabalho, a gente está fazendo isso aqui, eu preciso. Se eu chegasse antes numa assembleia, sendo que eu já vi o que o síndico fez ali, para mim ia ser fantástico. Então, eu sei que muitos síndicos você está falando, mas a maioria dos síndicos fala, você tem que dar publicidade aos seus atos. As pessoas a gente fala, o síndico não é transparente. É diferente. Não vem querer acusar o síndico de alguma coisa. Mas a publicidade eu acho importante. Você mostrar ali seu trabalho, mostrar o que está sendo feito, porque você se torna até mais próximo dos moradores, porque provavelmente um síndico profissional, o morador não te vê, o morador não te conhece, mas ele acaba vendo seus vídeos ali falando do condomínio, e fala, poxa, o síndico está aqui presente o tempo todo. Parabéns, eu acho que você tem que continuar dessa forma mesmo. Vamos lá. Tem um monte de pergunta aqui, vou tentar fazer, pessoal. Pode mandar aí. Fala que aqui, uma síndica falando que no grupo dela, no prédio dela também, ela é obrigada, isso já me falaram também. Eu acho que foi semana passada, retrasada, ela falou assim, não, eu concorri a um condomínio, mas eu era obrigado a estar no grupo de WhatsApp deles. Mas você não tem algum condomínio que chegaram e falaram, você entra, mas você tem que estar no grupo? Não, que eu fui obrigado não, mas, por exemplo, no condomínio que eu moro, né, teve um período que eu saí, e foi um período de paz na minha vida, mas a gente identificou que depois era melhor eu estar no grupo, e essa paz chegou de novo, mesmo estando no grupo. Eu acho que são períodos que todo condomínio passa. Perfeito. Então tem outra pergunta aqui, a gente vai voltar, vamos tentar voltar pro tema. Porque, a gente vai falando, a gente veio pra falar do tema, mas assim, o pessoal pergunta bastante coisa, a gente vai tentando explicar. Mas isso já aconteceu, até com o condomínio aqui que você é síndico, com alguns condomínios da região. O muro caiu. Mas vamos colocar aí que passou os famosos 5 anos. Eu sei que é uma pergunta para o advogado depois vai falar disso daí, mas o muro caiu após 7 anos. Eu posso ainda acionar a construtora? Você acha que ainda daria para o síndico verificar isso? O muro que você falou, tem manutenção preventiva? Tem manutenção preventiva. Era isso que eu queria saber. Tem manutenção preventiva. Na verdade, assim, a questão do muro, primeiro, ela é muito visual, né? Visualmente você consegue identificar se aquele muro está começando a inclinar. E você tem métodos de engenharia, métodos super simples de você fazer algumas marcações nele, onde você puxa uma medida ali, né? E você identifica, olha, teve um deslocamento,
ele está começando a inclinar, né? As calhas, né? As canaletas, na verdade, que você sempre coloca na base de muro, na base de talude, por exemplo, você tem que sempre identificar se ela está bem vedada, não tem nenhum buraco próximo dela, significa, se tiver um buraco, a água está saindo pelo buraco errado, né? E ela vai levar o solo que está embaixo do muro e o muro vai cair. Né? Então tem sim uma preventiva que você pode fazer para melhorar aquela vedação daquela canaleta, para que não tenha vazamento. Enfim, a água pluvial ela vai para todo lado de todo jeito, mas você tem que canalizar ela para o local correto. A gente começou a falar de engenharia aqui, né? Mas eu tô adorando, eu tô adorando. Mas assim, é que aqui próximo aqui do nosso estúdio, gente, eu tenho 5 condomínios que já caiu o muro. Eu fui síndico, eu saí desse condomínio porque me deu alguns problemas de saúde, inclusive, né? Que caiu um muro. Um mês depois caiu o segundo muro, né? Agora falando assim, passou dos 5 anos. Acho que primeiro é começar por um laudo. Né? Independente se o síndico é engenheiro ou não, no meu caso, por exemplo, mesmo sendo engenheiro, eu contrataria sim um engenheiro específico em geotecnia, por exemplo, para identificar o solo ali, se teve alguma coisa. Né? Através desse laudo, você pode, por exemplo, identificar, deixa eu dar um exemplo, condomínios que tem fundo com APP e um rio. Você pode identificar, às vezes, que a construtora fez um desvio no rio e esse rio está causando ali um assoreamento e está fazendo o muro cair. Né? E aí, passo a bola para você agora num caso como esse. Então, mas aí a gente fala da responsabilidade. Você tem a garantia dos 5 anos, que ali a construtora deveria vir e realmente fazer os reparos, mas você tem a responsabilidade. Então a justiça já entende que são 10 e em alguns casos a gente tem o quê? A vida útil da obra. Então, esse muro aqui, ele tem que durar 50 anos, 60 anos, 70 anos. E isso você pode discutir. Realmente, se ele caiu ali, se ele teve esse problema. Eu falo isso porque eu sei que tem condomínios aqui com já 12 anos e que a construtora está fazendo reparo. A mesma construtora. Ela está fazendo reparo. Então, é assim. E só isso, na verdade, de forma extrajudicial. Ela entende a responsabilidade dela. A gente sabe que é difícil. Hoje mesmo eu tive uma conversa com o advogado a tarde toda, falar de outro condomínio, deles realmente. Mas assim, eles entendem que essa responsabilidade existe. Então a gente tem os 5 anos de garantia, mas depois tem responsabilidade. Então essa responsabilidade ainda é muito discutida, mas no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. Claro, tem a vida útil da obra, você tem um muro ali. Pô, tem a parede, essa parede, depois de 10 anos ela vai cair. Não pode cair depois de 10 anos. Mas senão todo prédio cairia com 10 anos. Sim, então, vamos gastar menos, né? Fala, gasta menos, daqui 10 anos cai, não tem problema, a gente não tem mais responsabilidade. A gente chama de obra provisória. E não... Me assusta algumas coisas. Eu vou até vamos lá, falando disso ainda. Eu fui num condomínio, tem um condomínio que eu sou advogado aqui, Ícaro, e ele, na verdade, ele não foi entregue. Na verdade, ao final, o construtor faliu. É um condomínio até que, acho que tem 42 unidades, quase 50 unidades. E o que me assustou muito. E aí até... A hora que eu cheguei no térreo, no subsolo, na verdade, existiam mãos francesas segurando as colunas. Eu nunca vi aquilo. Daí no dia tava lá, era um engenheiro elétrico ele falou, não, isso aqui na verdade não tem problema. É que você ia chegar aqui, você não ia ver essas mãos francesas. Porque ia ter o acabamento aqui de concreto e você não ia ver ela. Mas tá dentro da norma. Eu falei, se eu visse isso, eu não morava aqui de jeito nenhum. Entendeu? E ele colocou isso pra mim. Era pré-moldado? É esses de bloco estrutural, né? Sim. Sim, mas você já viu isso também? Então, por isso que eu perguntei. De pré-moldado, aí tem duas diferenças. Ele é pré-moldado e estrutural. Mas pré-moldado eu já vi. Eu tô falando de mão francesa mesmo, segurando as colunas. Eu já vi. É claro, feito daquelas vigas, acho que H, né? Perfil metálico, etc. Mas assim. Assustador. Eu olhei aquilo, só que ele falou, não, é que se tivesse chego aqui com a obra terminada, você não veria. Sim. Então ia ser realmente uma beleza. Vamos seguir aqui. Eu vou voltar pra cá, porque senão a gente... Tem uma história engraçada sobre isso. Falando sobre tomar um susto quando você chega no condomínio. Não, vamos lá. Isso eu quero... Tem o condomínio que eu moro, né? Da mesma construtora que você acabou de falar. Ê, mineirinha. Essa mineirinha é porreta. Dá um trabalho. Aqui, ó. Enfim, bem no começo do condomínio, né, no primeiro andar não tem apartamento, a gente chama de pilotis, né? É como se fosse aqueles apartamentos da praia, né? Só uns pilares ali, né? E um desses pilares tem um pilar falso do lado, assim, onde é um shaft de hidráulica. Num dia de muita chuva, essa tubulação desconectou uma da outra e começou a sair água por esse shaft, que ele é colado com um pilar de concreto. É shaft drywall, não é estrutural, então ele abriu. Assim. Desculpa. Então ele abriu,
né, o shaft de drywall abriu, a moradora viu, achou que era a coluna do prédio, que era o pilar do prédio, e já colocou no grupo do WhatsApp, o famoso grupo do WhatsApp, o prédio vai cair. O que teve de morador descendo porque o prédio ia cair, porque o shaft abriu, e na verdade não era um pilar ou uma coluna, era só um shaft. Só era drywall, shaft? né? Sim, era um vazamento, fato que era, mas era água pluvial. Né, mas ela já assustou todo mundo desceu correndo e era só um shaft, não era o pilar do prédio cedendo como ela imaginou. Aí você imagina acordar o prédio todo. Eu tive um caso aqui em São Caetano que o rapaz um pouco transtornado acordou o prédio todo. E com a mangueira falando que o prédio tava pegando fogo. E aí, transtornado, bem drogado, na verdade, né? Daí com a mangueira, acordou todo mundo, foi um grande problema lá no condomínio. Vamos lá, Ícaro, vou perguntar um pouco aqui também sobre... Ó, a gente colocou aqui, claro, a gente falou das manutenções, a gente falou bastante disso, mas assim, eu sei que principalmente em algumas regiões, a gente tem um problema de construção na parte, acaba afetando muito a parte interna. Tem um produto, não sei se é aplicado, não sei, chama monocapa, em alguns condomínios. É como se fosse uma textura, né? Em muitos condomínios que eu vejo, isso dá um problema muito grande. Não sei se isso acumula água, e quase todos eu tenho problema de infiltração e mofo do lado de dentro. Eu imagino que aconteça também com outros produtos, mas com esse específico é um problema maior. Isso é normal? Esse tipo de produto dá certo? Porque eu não entendo. Olha, é assim, ó, na verdade as construtoras hoje elas têm trabalhado ao máximo possível para reduzir custo. Né? Hoje é visando o lucro máximo, então você reduz custo aonde você puder. E elas vão atrás do material mais barato que o mercado oferecer para aquela finalidade. Né? E isso reflete diretamente na qualidade. Então, assim, existem materiais para a mesma finalidade com uma qualidade melhor. Né? O que acontece é que elas vão, de novo, em busca do mais barato. Né? O mais barato não oferece a qualidade. E aí eles fazem do mesmo jeito e vão esperar acionar a garantia. É porque a gente... Eu digo assim, que eles quase deixam brincar com a sorte. Vamos ver se dá certo. É o que eu estou imaginando hoje, porque tenho passado muito por isso, realmente. Eu vou falar como jurídico agora. Hoje mesmo o doutor Danilo tá numa... Por isso que é mesmo, pessoal, deixa eu falar. O doutor Danilo não tá aqui, porque realmente ele tá numa audiência, numa assembleia hoje, tá conversando com os moradores, em busca de um acordo com uma construtora também, um processo bem grande. Então ele está conversando lá com alguns problemas, um deles a fachada. Então a gente vê que as construtoras, ela vem, faz aquele mapeamento, ou às vezes nem vem mais. O que eu vejo hoje nas construtoras, infelizmente, elas prestam sim algumas garantias, mas tem uma hora que elas simplesmente falam, não vou fazer mais. Já o que eu acho que dava para fazer, deixa. Por quê? Espera o condomínio entrar com uma ação. Às vezes, o condomínio vai entrar com uma ação e vai, ao final da ação, o condomínio ganhou, 1 milhão. 1 milhão? Vou falar de um apartamento aí, de um condomínio que tem um apartamento de 350 mil. Daí ele veio falar, são 3 apartamentos. Às vezes um condomínio de 1.000 unidades, só 3 apartamentos. Então, deixa aí o processo. Eu não preciso ficar deslocando equipe, não preciso ficar fazendo isso. Beira o absurdo eu estar falando isso. Mas, infelizmente, eu vejo que algumas construtoras vem tomando esse tipo de procedimento. O que é aquilo que eu falei para você, beira absurdo, não deveria fazer, já que eu tenho uma garantia de 5 anos, eu tenho que prestar essa garantia, mas eu vejo que tem uma hora que eles simplesmente falam assim, não vou mexer mais não, vamos embarrigando aqui, até a hora que chegar o processo, e no processo, a hora que sair uma sentença, a gente busca resolver. Falei, hoje o doutor Danilo está lá conversando para tentar realmente buscar um acordo, ver se o condomínio, se é interessante ou não para o condomínio, vai passar para os moradores, depois vai ter uma assembleia para aprovação. Vamos lá. Ó, tem umas boas aqui, viu? Vamos falar mais de parte estrutural. A Lúcia perguntou aqui, no meu condomínio teve um morador que trocou a janela do apartamento sem autorização. O que pode acontecer e o que o condomínio pode fazer, cara? Notificação, multa, processo. É isso, resumidamente. Agora me fala, como é que a pessoa troca a janela sem autorização? Lembra que eu comentei antes que o pessoal não tem muita informação? Né? As pessoas vão morar em condomínio e assim, elas acham que o síndico tem que ficar ali o tempo todo como um professor. Né? Olha, leia o regimento interno todos os dias. Né? E ali ele vai ficar como se fosse um pastor ali. Né? E os seus discípulos que falam? Sim, acho que sim. Não sei, eu não sou religioso. Eu não sei se é seguidor também. Não sei, enfim. Então, assim,
o pessoal vai morar em apartamento e espera que alguém fique ali dando a instrução o tempo todo. Aí o cara vai lá, arranca a janela porque ele acha que pode. Né? As pessoas têm a visão de comprei aqui dentro desse quadradinho de 45 metros, é meu, eu faço o que eu bem entender e ninguém tira essa possibilidade de mim. Né? E aí chega o síndico dando a notícia ruim. Você não pode trocar janela, você não pode trocar porta. Né? Então assim, acho que falta informação. É isso. Eu tive, semana passada, eu tive uma síndica mandou pra mim do que o morador simplesmente foi lá, abriu um buraco na sacada e colocou o ar-condicionado pra fora. Um condomínio pequeno, condomínio de, acho que 20 unidades, ficou exposto, bem claro, exposto. A hora que a síndica mandou, ele falou, não, mas vamos conversar pra ver o que dá pra fazer. O condomínio não tem capacidade elétrica pra isso. Você pega lá, deve ter fio de 2,5, né? Uhum. E você fala, poxa, como é que vai... Ele foi lá, instalou e ainda falou, não... acho que até o que colocou pra ela, falou, eu sou engenheiro, eu sei que pode. A famosa carteirada, né? Pode pro condomínio todo? É o que eu falo, pode pro condomínio todo? Não. Então não tem como fazer isso, gente. Vou voltar aqui mais uma pergunta de morador. Gesso no teto rachando. A garantia é da construtora? Vamos colocar que ela colocou, né? Gesso, quanto tempo? Esse que é o problema, não falou. Ele não falou. É assim, o que a gente sempre vai considerar, né? Que para fissuras normalmente é 1 ano, né, de garantia, né? Considerando que nesse 1 ano o prédio ele tá se movimentando, ele tá dilatando. Pensem que assim, o prédio foi construído, ele estava vazio, de repente você lotou ele de coisas, né? De pessoas, móveis, etc. Então ele sofre uma carga. Né? E a gente chama de recalque programado, né? Então você programa que o prédio ele vai assentar, né? Como se fosse falando de carro, né? Como se fosse o amaciamento do motor ali, né? O carro é a mesma, o prédio é a mesma coisa, ele vai se acomodando. E com o passar dos anos ali, um prédio novo tende sim a fissurar um pouco, né? E aí tem que acionar a construtora. Para poder verificar. Para poder verificar. Mas você indica que eu dou? Troca o forro. Mais fácil. Eu vou falar, pô, ainda bem que minha esposa não tá assistindo aqui, viu? Porque, claro, meu forro é rebaixado, mas tem também a moldura do lado. E eu vi que tem lá 2 trinquinhas. Em cada 2 pedaços. Ela fica o tempo todo. Isso vai cair na minha cabeça, vai cair na sua cabeça. E você não arruma e não pede pra ninguém arrumar. Eu falo, não, vou arrumar. Deve ter uns 6 meses já. Então eu acho que é melhor eu fazer isso antes que caia, né? É o que você falou, é movimentação, né? Eu não vou nem comentar de manutenções de casa aqui, que casa de ferreiro espeta de pau, né? Então... Deus do céu. Não, minha esposa falou pra mim, a casa tá... Eu moro no apartamento, o apartamento tá acabando. Eu falo, onde é que ela mora que eu moro em outro local? Pra mim tá tudo ótimo. Entendeu? Ela fala, não... Continua igual há 20 anos. Você não sei o que lá, você não... Ó, rodapé. Eu falo, rodapé, mas rodapé tá ótimo. Não, mas é normal e a gente... Ele tá solto, mas ele continua ali no mesmo lugar. Eu vou falar pra você que teve um rodapé que tirou do quarto da minha filha lá, um pedacinho, que era pra eu ter colocado já tem uns 2 anos. Mas tá lá, colocado, só não tá colado. Eu tenho algo no meu apartamento. Tem um pedacinho da moldura do móvel planejado da cozinha que faltou. E ele tá faltando faz 2 anos. Viu? Então isso é normal, mulheres, entendam. A gente tenta buscar, entendeu? E arrumar. Ícaro, eu vou perguntar pra você o quê? A gente fala muito de responsabilidade, certo? Do condomínio, está voltando pra parte realmente do estrutural, os problemas. A gente fala muito de responsabilidade do condomínio e responsabilidade da construtora. Você pode dar uma palhinha pra gente, até pro morador que tá assistindo entender? Vamos lá. A gente precisa conseguir dividir muito bem isso e o síndico sofre para fazer essa divisão e para instruir os moradores. E aí eu acho que é onde a comunicação mais pesa, né? Então, por exemplo, teve um problema X no condomínio. Um vazamento. E é um condomínio em implantação, por exemplo. A primeira coisa que o síndico tem que fazer é comunicação. Então, pessoal, temos um problema. Não tem uma solução e não tem a causa ainda. Ponto. Só tem um vazamento. Então, a partir do momento que ele traz para as pessoas esse conhecimento, né, eu acho que ali o pessoal começa a entender a divisão de responsabilidade. O que é condomínio e o que é construtora. Para o condomínio, compete principalmente as manutenções preventivas. Né? As corretivas, de novo, para condomínios em garantia. Né? As corretivas, ela compete à construtora. Né? E isso também, de novo, igual para apartamento, tem o período de garantia para cada item. Né? Então, um exemplo, para hidráulica são 5 anos, mas você identificou um vício oculto que pode ser de responsabilidade, por exemplo. Então, assim, comunicação, você acaba conseguindo instruir essa divisão do que é condomínio e o que é construtora. Condomínio, 90% compete às manutenções preventivas
e as corretivas compete à construtora, com exceção daquelas manutenções de coisas, como é que eu posso falar? Coisas que você consegue tocar. Um corrimão quebrado porque alguém forçou, uma porta arriscada, isso não. Isso é condomínio, é corretivo uso, do né? condomínio, é do uso, exatamente. Ah, maravilha. Eu vou voltar aqui, pessoal, vou perguntar mais algumas coisas, mas antes a gente tem um problema muito sério. Eu tenho problemas graves, e aí também a culpa é do síndico. Você já deve ter escutado isso já. O elevador parou, a culpa é do síndico. Entendeu? Ah, não, vem aqui. A culpa é do síndico. Pede a renúncia do síndico. Sempre fala, não, vamos tirar esse síndico porque o elevador quebra muito. Isso independente da prestadora, tá, gente? A gente tem as prestadoras aí, eu vou falar que tem grandes prestadoras que é bom num condomínio, mas em outro condomínio é ruim. Então, não tem isso aí. Às vezes falam, essa empresa aqui é ruim. Não, às vezes ela é boa no condomínio, mas em outra não. Mas você já escutou disso também? Imagino que um dos maiores problemas que você tem também é elevador. Já pediram pra você sair também com respeito a isso? Falar, é melhor tirar esse síndico porque ele não arruma o elevador. Isso aconteceu com você também? Muito, muito. É assim, eu acho que primeiro existe um monopólio, tá? A gente tem 3 empresas no mercado hoje que dominam praticamente. Sim. Né? E dessas 3 empresas, se você quiser brigar com elas, briga, você vai pra outra. E nenhuma tem uma fama boa. Nenhuma. Esse é o problema. E assim, por essas empresas serem muito grandes, você tem um supervisor técnico nessa área, nessa região, né, da cidade, você tem um outro supervisor nessa outra região, e o atendimento muda muito. Tem supervisor, pode falar a marca aqui? Pode. Da Otis, por exemplo. Vamos falar Otis, Atlas, então a pode... Thyssen, enfim, Thyssen, beleza. Então, por exemplo, Elevatis, que também tá com a gente aqui. Eu tenho um condomínio com a Otis em uma região e um outro na outra região com outro supervisor. Um supervisor demora 2, 3 dias para responder um boa tarde, gostaria dessa informação. O outro supervisor responde em 10 minutos e já me esclarece, já fala, o técnico tá a caminho, etc e tal. Então, assim, isso muda bastante. Né? Eu acho que, assim, se os moradores juntassem a força que eles têm para ir, por exemplo, num Reclame Aqui, e bombardear o Reclame Aqui dessa empresa. Isso que eu conheço aqui, hein? Então, bombardear um Reclame Aqui de uma empresa de elevador para ajudar um síndico, nossa... Esse síndico vai adorar o condomínio. Ele nunca mais sai daquele condomínio. Porque ele sentiu que ele tem apoio dos moradores. Né? Então, assim, o problema de elevador não é culpa do síndico. É lógico que, assim, pode acontecer uma negligência do síndico. Então, por exemplo, teve um problema no elevador, um barulho, por exemplo. O síndico deixou o problema de lado e tá lá aquele barulho. Não notificou ninguém, nunca abriu um chamado, né? E ele pode ser negligente. Sim, ele pode, inclusive, ser responsabilizado por isso. Sim, muito grave até nesse caso. Agora, ele abriu o chamado, ele tem isso registrado em vários chamados, tem mensagem de WhatsApp, e-mail, uma notificação, por exemplo. Enfim, então a culpa não é do síndico. Você falou de responsabilidade de síndico, pessoal. Às vezes você, síndico morador, querendo ajudar o condomínio, o elevador tá com problema e tá demorando para chegar uma peça. Tem algo muito famoso, os síndicos que estão assistindo vão saber disso, que é o famoso jampear um elevador. Você vai tirar toda a segurança do elevador. Isso aí é crime. Então não é nem algo assim, doutor, não pode. Não pode não, é crime. Mas eu sei que alguns síndicos já passaram por isso. E aí, de forma inexperiente, correndo o risco de até responder um processo criminal, se acontecer alguma coisa ali dentro. Então, se o elevador tá parado porque falta uma peça, vai ficar parado. O morador vai ficar bravo? Vai ficar bravo. E aí, você tem a opção de trocar a empresa se realmente ela não consegue arrumar, né? Sim, hoje tem outras, com exceção das fabricantes, né? Existem outras empresas que fazem atendimento tão bom quanto ou muito melhor. Às vezes tem empresas locais, né? Exato. Tem empresas da região, por exemplo, do ABC tem algumas empresas, e são empresas que têm um bom relacionamento com os síndicos, né? É lógico, para condomínios, de novo, importa muito a questão de garantia. Mas se você faz um contrato com peças, por exemplo, a garantia pouco importa, porque você vai ter um contrato que ele vai suportar todos os problemas que o condomínio, que o elevador possa ter, concorda? Concordo. E quando eu tenho um elevador, um condomínio que foi recentemente entregue, e o elevador tá lá remanufaturado, já viu isso já? Nunca vi isso. Meu amigo. O pessoal aí do condomínio já sabe, a ação da doutora Renata já mostrou a ação pra mim hoje, já finalizou. Ou seja, você achou que tá andando de Ferrari e é um Fusca. Exatamente. De 1980 com lataria nova. Tudo pintado, entendeu? Foi feito o laudo lá, terrível. Claro, você é leigo, mas você acaba acompanhando, né? Então, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, não, absurdo, eu não acredito nisso. Mas vamos lá, Alexandra, quero deixar de ser síndica na próxima eleição em janeiro. Tem muitos assim, viu, Alexandra? Tenho que avisar antes aos moradores? Não precisa.
Não precisa. Eu sei que tem síndico, às vezes, que coloca, fala, minha carta de renúncia, tô apresentando, eu saio daqui um mês. É importante, porque às vezes, para passar o que está acontecendo, vão te perguntar, mas não precisa. Prestar contas, né? Sim, isso. Uma ideia boa. Então, peraí. Tô saindo, não vou ficar mais. Não quero mais. Importante fazer uma assembleia de prestação de contas. Com certeza. Você encerra um ciclo. Né? Você não deixa... Aconteceu isso comigo no condomínio que você conhece. Deixou na minha mão a assembleia de aprovação de contas do síndico anterior. Como é que eu aprovo as contas do síndico anterior? Você nem sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, sim, você tem que fazer, sim, participar da assembleia de encerramento. E, por mais que sejam problemas pessoais, às vezes, você não precisa expor, né, detalhadamente, mas falar, olha, pessoal, estou deixando o condomínio por problemas pessoais, não vejo mais condições, enfim. E, enfim, esclarecer o pessoal, esclarecer as contas, explica como que foi esse ciclo, encerra e ali inicia-se um novo ciclo do condomínio. Eu já falei bastante isso aqui. Você cresce muito profissionalmente quando você fala não. Você aprende a falar não. Uhum. Às vezes você está num condomínio ali, eu deixo isso bem claro hoje. Claro, mesma coisa do Ícaro. Quando você chega, não vou falar que nem o Bruno Henrique, outro patamar, mas não, quando realmente você já atinge uma grandeza dentro da profissão e realmente sabe que o seu trabalho é importante, tudo que você pode fazer, e ele não vem rendendo dentro de um condomínio, às vezes por um conselho, às vezes por um morador, algo que você não consegue realmente, às vezes o síndico não consegue aprovar um reajuste dentro de um condomínio que ele precisa fazer isso. A melhor coisa é o síndico aprender a falar não. Ó, gente, não dá para eu ficar mais. Vai vir um novo síndico, esse novo síndico vai tentar implantar um novo método, ou até, às vezes eu estou num condomínio há 10, 12 anos. Pode ser que também nesse momento já o condomínio, não que você faça, você pode fazer um trabalho excelente, mas às vezes o condomínio já se cansou de você e você também do condomínio. Então eu gosto muito de falar assim, aprender a falar não. Isso demorou para mim, na minha carreira como advogado, mas quando eu aprendi a fazer isso, melhorou muito. Então fala, doutor, você nunca renunciou ao condomínio? Já renunciei uns 3, 4. Falei, realmente aqui não tá. E às vezes o síndico sai e até eu falo, quer saber? Então, dependendo do que acontecer aqui, eu também já não faço parte mais disso. É tanto, às vezes, ataque que eu falo, poxa, os ataques se eram o síndico, então quer dizer que nada aqui tava bom? Então, tá bom, vocês podem contratar. Teve caso também de eu falar isso em assembleia, deles tirando o síndico e falar, quer saber? Vocês também não precisam do jurídico, não. Então, já contrata outro, já faz isso. Não, jurídico a gente quer. Eu falei, agora não tô entendendo mais tudo tão nada. ruim? Então, mas daí eu não tava entendendo mais nada. Mas aí foi um condomínio que eu fiquei, um condomínio que eu gosto bastante. Esse que eu tô falando, gosto bastante e vem dando bastante frutos. Vamos lá. Outra moradora falou que foi agredida, verbalmente e fisicamente pelo síndico. E a mulher dele, sou idosa, tenho 63 anos. Delegacia de polícia. Vai lá, faz um boletim de ocorrência, que realmente é contra essa pessoa. Feita a venda da reciclagem, venda da reciclagem... isso aqui eu não sei, mas não é muito não. Como é feita a venda de reciclagem no condomínio, busque realmente empresas que possam fazer isso perto de você, tá? Vamos lá, Ícaro. A gente falou bastante de relacionamento aqui, claro, vamos voltar nisso daqui, mas eu queria fazer mais umas perguntinhas para você. A gente falou Você falou muito de negligência do síndico, e você falou que isso pode acontecer. E quais são as manutenções que os síndicos... Vou falar aquele síndico inexperiente. Eu falo que eu não vejo problema nenhum em síndico morador e síndico profissional. Eu acho que ambos têm realmente qualidades, só que eu sou síndico morador, vai procurar um pouco de conhecimento, vai buscar. Acabei de ser eleito, vou fazer um curso, vou entender um pouco mais, vou ter um jurídico, vou ter uma administradora, porque tem condomínio que não tem nem administradora. Uhum. Então vou ter isso, vou me amparar para realmente poder entender como é que funciona o condomínio. O síndico profissional, ele já tem essa bagagem. Principalmente um síndico grande, ele já tem essa bagagem. Mas eu queria saber de você, principalmente para aquele síndico novo, aquele síndico que acabou de assumir um condomínio, o que normalmente ele acaba negligenciando, acaba esquecendo de fazer. Quais são as manutenções mais comuns que ele pode deixar de fazer e pode complicar depois no futuro? Vamos lá. Manutenção número 1, que os síndicos esquecem de fazer, eu comentei no comecinho, limpeza de calha. É uma coisa tão simples, com uma vassoura e uma pá você resolve uma infiltração de alguns milhares de reais, dependendo do problema. Esse é um ponto. Para condomínios que tem gerador, tem muitos síndicos que não se atentam, não sei se seu carro é diesel, por exemplo. Tem muitos síndicos que não se atentam ao combustível do gerador. Dependendo do combustível, ele gera uma borra ali no tanque de combustível do gerador, complica a bomba de combustível, que nem eu comentei com você. Eu tenho um condomínio que foi entregue pela construtora com gerador da China, e ninguém acha bomba de combustível mais. Ninguém acha.
eu tenho um gerador de 80 mil reais parado. Então, assim, esse é um ponto. Né? Questão de Eu vou diesel, falar do gerador também, você vai ver. portas. Os síndicos esquecem portas de vidro, aquelas dobradiças gigantescas lá que as construtoras instalam. Outra manutenção negligenciada, portão. Uma coisinha tão simples, gente. É lubrificar um portão. E o síndico não faz. Não é o síndico, é o zelador. Mas quem acompanha, quem fiscaliza é o síndico. Tem um checklist, um cronograma de manutenções ali. Então eu acho que essas coisinhas mais simples são simples e que geram um problema gigantesco. Eu falei de um síndico inexperiente. Eu fui um síndico inexperiente. Então, acho que foi em 2010. Eu acabei sendo eleito síndico, né? Eu fiquei por 5 anos. Hoje é assim, hoje eu sofro ao lado do síndico. Não hoje mudou você dá aula, né? Não mudou muito, mas é o quê? Eu saí daquela parte realmente de estar ali à frente e sair. Mas eu vou te contar. A primeira vez que o condomínio faltou energia, ficou um bom tempo sem energia. Daí eu desci junto com o porteiro lá na época, falei, poxa, e o gerador? Tava funcionando, mas estava acabando o combustível. Eu falei, não, preciso conseguir combustível. Eu, como um síndico proativo, totalmente inexperiente, fui, comprei o diesel. Ainda na época quem me ajudou foi o prestador de serviço que trabalhava no condomínio. Daí a gente foi encher. Eu nem desliguei o gerador. E aí me falaram que aquilo lá poderia explodir. Matar eu, o prestador, matar todo mundo. Porque o mais correto era eu desligar para depois encher. E é isso mesmo? Eu não poderia ter. Não, hoje os equipamentos têm proteção para isso. Até porque, você imagina, você tem um motor em cima de uma bomba, basicamente, porque é um tanque de combustível. Então, existe esse risco? Existe. Assim como ninguém vai no posto hoje e abastece com o carro ligado. Mas alguém já esqueceu de desligar o carro alguma vez e o carro explodiu? Não. Eu corri o risco só. Você corria o risco. Né? Realmente você tem um risco maior. Você tem um vapor de combustível que acumula ali no tanque, quando você coloca o combustível, aquele vapor sai. E ali realmente pode vir a pegar fogo. Mas assim, não é uma coisa que vai explodir. Mas existe risco. Viu? Aí que eu falei do síndico inexperiente. Depois, o próprio prestador de serviço, né, que cuidava do gerador, falou, não faz isso não, por favor. Pode deixar que a gente... Eu falei, mas à noite eu não sabia se ia ligar pra vocês iam vir aqui abastecer. Falei, não, vamos dar um jeito. E aí foi o síndico proativo que quase explode o condomínio. Condomínio não, explodiu só aquele pedacinho ali comigo dentro. Eu acho que assim, uma boa dica, a gente não chegou nesse tema, mas assim, uma boa dica para um síndico inexperiente. Começa pelo manual do síndico. Exato. O manual do síndico tem tudo. Ele vai ficar desesperado a hora que ele lê o manual do síndico. Que ele tem que limpar uma calha a cada 15 dias. Nossa, quem vai limpar a calha? Ou que ele tem que passar uma vaselina, um lubrificante no portão, enfim. Tudo que a gente estava falando agora. Tudo isso tem no manual do síndico. Quando eu li o manual do síndico, realmente eu me desesperei no começo. Porque é muita coisa. Eu falei, tem que fazer tudo isso? É muita coisa. Mas são coisas assim que acabam caindo na própria rotina do condomínio e você acaba nem vendo. Uma limpeza de calha, ali todo... Às vezes, a gente comentou... Caixa d'água. Da caixa d'água, enfim. Outra dica que eu dou para quem é síndico mais novo, coloque boas empresas e bons parceiros ao seu redor. Então não caia naquela conversinha de síndico morador novo, de eu conheço um amigo meu que faz isso. Não. Cara, entra no Google e pesquisa assim, melhor empresa de limpeza de caixa d'água de São Paulo. E vai atrás daquela empresa. Melhor empresa de mercadinho de condomínio. Vai atrás daquela empresa. Melhor empresa de instalação de câmeras. Vai atrás daquela empresa. Não cai nessa de, é porque meu primo conhece o tio, que conhece o amigo, que vai e não sei... Você só se lasca. É português mais claro. Eu passei por isso. Também acho que assim, condomínio não tem o barato. Não. Isso vai sair caro e outra. Você está representando ali uma coletividade. Isso pode ser um problema muito grande. O síndico aqui também. Síndico Vitor Sevilha. No condomínio onde você mora, você tem que estar. Me lembro da época em que você saiu. Ícaro, um amigo e parceiro, e trocamos muito no dia a dia. Seja forte sempre. Parabéns. Legal. Ícaro, a gente não vai conseguir responder todo mundo aqui, porque a gente já tá bem próximo, né? O Vitor é um parceirão, cara. É um cara que eu quero levar pro resto da vida. É um síndico de um condomínio do lado do meu. Os moradores criaram, entre eles, uma concorrência, como se nós tivéssemos uma concorrência, e não existe. Né? A gente começou como síndico praticamente juntos. E assim, cara, uma parceria super de sucesso. Né? Hoje ele tá começando agora como síndico profissional. É um cara, assim, super bom. É um cara que eu me inspiro nele na parte de cuidado ali com o condomínio, com paisagismo, etc. Você entrar no condomínio dele, de verdade, assim, você se impressiona. É um cuidado com plantas, etc, que eu não tenho. Eu falo que essa parte, assim, me falta um pouco. Mas, cara, é um condomínio lindo, é um condomínio organizado, né? É um cara, assim, que
quando começar a pegar mais condomínios, ele vai estourar, ele vai dominar o mercado. Isso é legal, tem espaço para todo mundo. Tem espaço. E poder elogiar 40 mil condomínios em São Paulo. Não, não falta espaço para Tem muito espaço. Ó, eu nem vou agradecer hoje nossos patrocinadores, vou só te entregar mais um copo, que você já veio aqui. Obrigado. Do Baratinho Mix. Então fica mais um copo pra você. Esse é diferente, esse leva outra cor, você já vai levar. Mas ó, antes de encerrar, eu queria que você desse uma dica realmente para os síndicos, principalmente na parte de manutenção. Eu sei que você vai falar, eu quero escutar da sua boca. O que você daria de dica para quem entrou agora como síndico, tanto profissional ou como síndico morador, síndico amador? Leitura. É isso. Seja curioso. Vá ler o tal do manual do síndico, o manual do proprietário também, inclusive. Então, lê o manual do síndico, você vai saber um norte de onde você tem que cuidar do condomínio. Né? Vai pesquisar, vai fazer um curso de manutenção de condomínio, faz um curso de zeladoria. Tem muitas manutenções que num curso de síndico profissional não tem. Né? Então, uma limpeza de uma calha. Isso não tem num curso de síndico profissional. Mas num curso de zeladoria vai ter. Né? Então, busque esse interesse pela informação. Né? Como a gente comentou desde o início, a comunicação é importante, o estudo para um síndico é mais importante. Né? Eu estou há 2 anos e meio, 3 anos como síndico, e eu não cheguei, acho que em 1/10 do total que essa área vai me dar de conhecimento. Né? Então é você estar aberto. Ainda. Né? Acontece muito de síndico morador, como engenheiro, como a gente estava falando agora, ele levanta a carteira aqui de engenheiro e ele sabe tudo. Não, abaixa isso. Abaixa a guarda e vai atrás de informação. Vai ler um manual do síndico. Gente, tem tudo. Todas as construtoras entregam hoje um manual de áreas comuns. Como que você cuida de uma esteira? Como que você cuida de uma bicicleta, de um elíptico? Como que você cuida de uma piscina, da bomba da piscina, do filtro, enfim. Então, vai ler o manual. Ah, lá não tem essa informação. Pesquisa o manual do fabricante. O manual do fabricante vai ter essa informação de como cuidar. Não achei o manual do fabricante, entra no YouTube. No YouTube vai ter. Alguma coisa você vai encontrar sobre aquele tema. É realmente aquilo que eu falei, conhecimento, né? Exato. Então é isso aí, vai buscar conhecimento. Pessoal, estamos chegando ao fim. Eu agradeço demais todo mundo que passou. Foi uma audiência enorme aqui, Ícaro, bem legal, gostei demais. Você vai ter que voltar. Eu sempre falo, não trago o tempo todo, senão fica chato. Mas daqui no comecinho do ano você já volta, já bater um papo com a gente. Eu vou trazer ele aqui mais para vocês. Quero agradecer demais você, e claro, agradecer você por ter vindo pra cá, entendeu? Deslocado pra bater um papo com a gente. Já me comprometo também, você que tem alguma pergunta que não foi respondida, manda pra mim, eu respondo. O que tiver pro Ícaro, eu passo pra ele, vai ficar salvo. Síndico.ícaro, né? Síndico.ícaro. Então queria que você desse seu boa noite pra quem tá assistindo a gente. Pessoal, boa noite. Quem quiser me seguir nas redes sociais aí, o Peterson já falou, é sempre um prazer essa troca de experiência, essa troca de ideias aqui. Acredito que quem assiste esse podcast é um podcast diferenciado, realmente não estou falando porque eu estou aqui, mas é porque o Peterson sempre busca trazer profissionais bons, profissionais de referência do mercado, né? Enfim, agradeço muito a oportunidade e espero voltar mais vezes. Vai voltar aqui então no comecinho do ano, já fica combinado que você vai voltar. Pessoal, muito obrigado mesmo. Foi um prazer mesmo você tá aqui. A gente não conseguiu falar aí pra você. Tem o script, a gente consegue falar. Não consegue. A gente vai aqui, eu não respondi todas as perguntas, mas a gente vai tentar responder sempre, tá? Semana que vem aqui a gente tá com o CEO da Unlabs, que é também de mercados em condomínio, que é, acho que é a rede que mais que cuida de condomínio, essa parte de maquininha, tudo, vai falar bastante de mercado em condomínio. Então semana que vem com vocês, às 8 horas também, agradeço demais. Dr. Danilo fez falta aqui hoje, mas semana que vem tá aqui comigo. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.